Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela nos chama a atenção para duas coisas, basicamente. A primeira, das consequências do pecado, mais uma vez, né? Na primeira leitura, deixa claro que o pecado causa um dano muito grande na nossa vida. E a segunda é a importância da renúncia para o seguimento de Jesus. Quando nós olhamos para a primeira leitura, nós vemos o profeta falando que pelos 3 crimes de Israel e pelos seus 4 crimes não retirarei a palavra. O Senhor determinou para nós aquilo que nós devemos fazer, caminhar com o Senhor, desde que quando Ele entrega para Moisés, no monte, a tábua dos 10 mandamentos. Ali está a lei. Ali está aquilo que nós devemos fazer para agradar ao Senhor. Mas nós muitas vezes nos virtuamos dessa realidade dos mandamentos de Deus. Às vezes porque a gente não tem tempo mais, nós estamos numa correria danada. Às vezes porque nós temos dado ouvido para muitas coisas lá fora, nós não temos concentrado naquilo que Deus pede para nós. Às vezes nós nos arrefecemos na fé por causa das dificuldades e das provações. Eu estava vendo esse comentário do Jogo do Brasil, antes do Jogo do Brasil. Eles entrevistaram o jogador e o jogador falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, ele estava falando sobre as dificuldades que eles passaram para estar ali. Ele falou assim: sem sacrifício não tem testemunho. Achei interessante ele falar isso. Porque a gente vai compreendendo que a nossa vida é feita de luta, de perseverança. E se a gente perseverar, nós vamos ver o resultado de tudo aquilo na nossa vida. Mas se a gente cede ao pecado, se a gente cede às tentações do mundo, nós fugimos do caminho do Senhor. E uma das coisas que mais faz a gente afastar das coisas de Deus é o orgulho, é a prepotência. A gente fica a vida inteira pedindo para Deus uma oportunidade. A gente fica fazendo cerco de Jericó, adoração, nós se colocando na presença de Deus, buscando algo, pedindo a Deus. Nós fazemos a novena de perpétuo socorro, nós rezamos 4 horas da manhã com o Frei Gilson. A gente faz um monte de coisa, pedindo a graça de Deus. E Deus concede muitas graças para nós. Se a gente olhar para trás, a gente tem mais recebido do que não recebido, porque a gente é meio orgulhoso e meio ingrato, muitas vezes, e não quer ver. Mas quando essas graças se estabelecem na nossa vida, nós temos uma tendência de achar que foi por nossa própria força. E aí a gente começa a desprezar os outros. Fica pedindo a Deus para passar num concurso. E a gente vê muitas vezes na missa essas intenções. Por um concurso, por uma oportunidade de emprego e tal. E nós temos que pedir mesmo. Mas quando Deus cumpre aquilo na nossa vida, nós esquecemos que Deus nos coloca em vários lugares, em várias posições, em vários locais, para que ali nós possamos ser o sinal da graça de Deus. E aí o que o profeta fala? A palavra diz assim: pelos 3 crimes, pelos 4 crimes, eu não retiro a minha palavra. Então, irmãos, a palavra de Deus e os mandamentos estão aí para ser cumprido e Deus não retira uma palavra daquilo que Ele já disse. No versículo 7 ele fala assim, versículo 6. Porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres e impedem o progresso dos humildes.
Filho e pai vão à mesma mulher, profanando o meu santo nome, deitando-se junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor, bebem vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus. O que a gente tem visto muitas vezes? E a gente vai perdendo a animação, a gente vai perdendo a perseverança, por quê? Porque parece que o poder do mal está vencendo. A gente vê as pessoas que alcançam posições, alcançam os lugares, e ali deveria fazer a diferença na vida dos outros, não querem. Começa a defender os próprios interesses. Basta a gente olhar no sistema político de hoje, no poder público. Basta você olhar quando tem alguém da família, e aí as pessoas falam, né? Quando a pessoa melhora, aparece muita gente da família. Mas tem que aparecer mesmo, né? É Deus é que manda, você sabia? Quando você melhora, que você galga melhores condições, que começa a entrar mais um pouquinho, Deus vai mandar sim. E os primeiros que mandam é o da família mesmo. Isso aí não é as pessoas cobiçando, não. É Deus enviando para que você, para que eu, colocamos em prática a caridade, fazer o bem, a partilha. E o que a gente faz? A gente despreza os outros. Tem gente que alcança condições boas em cargos públicos, quando ele vê lá assim que vai chegando um da paróquia, que vai chegando um da comunidade, ele esconde, porque vai pedir. E é para pedir mesmo. Para isso Deus te pôs lá. Para você fazer a diferença nos outros. E o que diz a palavra? Começa a pisar, começa a desprezar, não olha a necessidade do outro. Se eu me intrometer nisso aqui, se eu for fazer isso para ele, eu vou ter que fazer para todo mundo. Que faça para todo mundo. Que faça para todo mundo. Ou então, até quanto você puder e der conta, até quanto eu puder e der conta. E o que a gente faz? A gente começa a correr. Se eu fizer isso, eu vou pôr meu emprego em risco. Um dia uma pessoa veio pedir um favor para a paróquia, porque ele não tinha condições de cumprir aquilo para qual ele estava precisando, que as exigências da paróquia faz. Aí o padre falou assim, Diácono, vou pedir você para fazer esse acompanhamento, porque eles não podem, e nós vamos abrir uma exceção para ajudar. E essas pessoas, esse casal ia alcançar uma função muito boa. Eu peguei e falei para ele no final, só queria lembrar vocês uma coisa. O quê? Aqui foi quebrado o protocolo por causa de vocês e por causa da sua necessidade. Para onde vocês dois vão e a função que vocês vão ocupar, vão chegar muita gente que vai precisar de você quebrar o protocolo por eles. Lembra desse dia aqui. Ele levou um susto. Mas você lembra desse dia aqui? Porque é dando que se recebe. É dando que se recebe. E fazei aos outros aquilo que você deseja que os outros vos façam. E aí, no versículo 9, a palavra diz assim, entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus, os homens espadaúdos como cedros e robustos como carvalho, destruindo-lhe os frutos na ramada e arrancando-lhe as raízes. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito e vos guiei no deserto durante 40 anos para ocupardes a terra dos amorreus. Irmão, irmã, aquilo que você tem, aquilo que nós temos, que nós possuímos, tudo vem da mão de Deus. Nada é pelo seu próprio mérito, nada é pelo meu próprio mérito. Mas é porque eu tenho talento, eu tenho habilidade. Deus te deu. Deus te deu. E se Deus permitiu, é porque você precisa fazer a diferença na vida dos outros. Mas o que acontece? As pessoas muitas vezes esquecem de cumprir a vontade de Deus. Aí depois você pode pegar na sua casa, finalzinho do versículo 12 em diante, a palavra diz que por causa de ter deixado de fazer a própria vontade do Senhor, na função que ocuparam, naquilo que Deus os concedeu, eles pagam caro. E a palavra fala assim, o mais ágil não conseguirá fugir. Não tem posição, irmãos. A gente fica vendo o poder, às vezes as pessoas ficam num patamar tão alto assim que parece que a gente não alcança essas pessoas, não vão resistir ao poder de Deus. Não vai. Por mais que pareça que eles são intocáveis, o mais forte não achará força. Não vai fugir do julgamento do Senhor. Não vai. O valente não salvará a sua vida. Não salvará. O que vai fazer com que a gente receba as graças de Deus é cumprir a sua lei e fazer a sua vontade. Em todas as questões. A palavra de Deus em Deuteronômio diz assim,
quando Deus entregou os mandamentos a Moisés. Ele cita todos os mandamentos no versículo 1, no capítulo 5, versículo 1 em diante. No finalzinho ele diz assim: não te prostrarás, no versículo 9, nós vamos ler, não te prostrará diante delas para não render-lhe culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou um Deus zeloso, que castigo a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira geração, e a quarta geração daqueles que me odeiam. Versículo 10. Mas uso de misericórdia até a 10ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Independente do seu estágio de vida, da realidade que você vive, da condição que você vive, nós não estamos isentos do cumprimento dos 10 mandamentos. Não estamos. E aí depende disso, estarmos na graça e na misericórdia de Deus, do cumprimento da lei do Senhor, da vontade do Senhor, não é da nossa própria vontade. Deus não aboliu a sua lei. Josué capítulo 1, versículo 5 e diante. Enquanto viveres, ninguém poderá te resistir. Estarei contigo como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. Ser firme e corajoso, porque tu has de introduzir esse povo na posse da terra que jurei aos seus pais dar-lhe. Tem ânimo, pois ser corajoso, para que cuidadosamente observar toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. O sucesso de Josué estava dependendo, amarrado no cumprimento da lei, dos mandamentos do Senhor. Não te afaste dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em toda a tua empresa. Preste atenção como que diz a palavra. Todos nós temos a nossa terra prometida, né? Algo que a gente está buscando. A que a gente mais espera é o céu. E aqueles desejos que a gente busca realizar aqui nessa terra. Esse cumprimento depende de estarmos cumprindo os mandamentos do Senhor à risca, sem concessões, sem dar brecha, mas ser firme e corajoso nos mandamentos do Senhor. Ah, mas Jesus veio e Jesus é misericórdia, Jesus veio para mudar tudo. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não julgueis que vim abolir a lei, ou os profetas. Não vim para abolir, mas vim para levá-la à perfeição. Pois, em verdade vos digo, passará o céu e terra antes que desapareça um jota ou um traço da lei. Irmãos, é imperativo que nós sejamos rigorosos no cumprimento da lei do Senhor. E paramos de perder a nossa salvação, as graças de Deus, por picuinhas, por bobageiras, por mágoa, ressentimento, por disputas pelo egoísmo, por causa do orgulho. Não é o evangelho de hoje que diz? O Senhor nos fala. Jesus lhes respondeu, porque eles manifestam o desejo de seguir a Jesus. Eles querem seguir a Jesus. Ao ver tudo aquilo que o Senhor tinha, tudo aquilo que se realiza nele e por ele, eles tinham aquele desejo. Mestre, eu quero te seguir. Eu vou contigo para onde o Senhor quiser. Para onde for, eu vou contigo. E o Senhor fala para ele. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O despojamento das coisas deste mundo é fundamental para o seguimento de Jesus. Fundamental. Nada pode estar entre nós e o Senhor. E o outro vem, Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu, segue-me e deixa que os mortos sepultem seus mortos. Amados, não pode ter nada entre nós e o Senhor. A fidelidade a Deus, ela precisa ser firme e definida e decisiva, para que Deus possa nos conceder toda a graça. E aquilo que nós precisarmos passar, a aprovação e a dificuldade, que se torna testemunho na nossa vida, de vitória. Ou de superação na presença de Deus.
A liturgia de hoje, mais uma vez, deixa claro para nós que o seguimento de Jesus implica renúncia, mudança de vida, compromisso, determinação. Porque mais ou menos não se segue a Jesus. Sendo seletivo nos 10 mandamentos, não se segue a Jesus. Mas sendo rigoroso e firme e confiantes, porque a misericórdia de Deus é para esses, que embora caindo, permanece lutando. É lógico que a nossa santidade, a gente luta pela santidade aqui, mas ela vai ser alcançada plenamente no céu. Porque aqui é um local onde nós vamos lutar pela conquista da nossa terra prometida, que é o céu. Para isso, nós não podemos nos perder nesse caminho, subjugando os outros, humilhando, sendo egoísta. E aqui, mais uma vez, eu gosto de partilhar. Não quer dizer que nós vamos ficar aceitando os erros dos outros por caridade, não é. A caridade é fazer com que as pessoas também enxerguem a verdade que o Senhor tem para nós, e que é para nós. Muitas vezes a gente fica passando a mão na cabeça das pessoas, tem que ter misericórdia, tem que acolher, temos que acolher sim, com a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho implica isso, muda de vida, converte, vem para o Senhor. Mas tem que abrir as portas da igreja, tem que abrir as portas da igreja. Vem para mudar de vida, buscar o Senhor de verdade. Sabe por quê? Onde quer que estejamos, se nós estivermos remoendo o pecado, mágoa, ressentimento, orgulho, ganância no coração, mesmo que estejamos dentro da igreja, não estamos com Deus. Mas é a partir daqui que Deus vai começar a falar aos nossos ouvidos e transformar a nossa vida. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de São José e de Santa Clara, para que nós tenhamos essa sensibilidade de ouvir e praticar a lei de Deus. E perceber que, aonde você está, as posses que você tem, a função que você alcançou, Deus te colocou lá para fazer diferença na vida dos outros, para o bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.